O medidor de vazão de área variável é mais conhecido como rotâmetro. Ele é um tubo cônico onde tem-se um flutuador que varia verticalmente a sua posição. O rotâmetro ele pode ser feito de vidro, acrílico ou até mesmo de plástico. Sabe-se que a força de arrasto aumenta com a velocidade do escoamento. Desse modo, o arrasto é máximo na parte inferior do cone, onde a área da seção transversal é mínima e a velocidade é máxima. Conforme o escoamento no cone se desenvolve e a área da seção transversal aumenta em seu interior, a velocidade do fluxo diminui até uma altura tal que a força-peso será igual à soma das forças de empuxo e de arrasto do flutuador, de modo que o mesmo entrará em equilíbrio estático e a vazão poderá ser tomada a partir da escala graduada na parte de fora do tubo transparente afunilado. Existem quatro tipos principais de flutuadores. Um esférico, utilizado para baixas vazões e pouca precisão, sofre uma influência considerável da viscosidade do fluido. 2. Cilindro com borda plana, utilizado para vazões médias e elevadas, sofre uma influência média da viscosidade do fluido. 3. Cilindro com borda saliente de face inclinada para o fluxo, sofre uma menor influência da viscosidade do fluido. E 4. Cilindro com borda saliente contra o fluxo, sofre uma insignificante influência da viscosidade do fluido. Agora vamos falar um pouquinho das aplicações do rotâmetro. O rotâmetro ele é mais usado na parte industrial e em diferentes tipos de processos, como os processos químicos perigosos e os processos de tintas e vernizes. Para esses dois tipos de processos, o rotâmetro ele é usado na parte de reatores, na parte da destilação, na parte de resinas e polímeros. O rotâmetro ele também é visto nos processos de alimentos e bebidas e na parte também da mineração. No caso, nesses dois processos, o rotâmetro ele é usado para medir os líquidos e gases. E o rotâmetro também está presente nas indústrias de automação. As principais vantagens da opção pelo uso do rotâmetro são: baixo custo relativo de aquisição, instalação e operação, não requer o uso de um instrumento auxiliar para medição, como por exemplo um medidor de pressão diferencial, não exige trecho reto para instalação, eles são largamente produzidos, apresentam grandes variedades e são facilmente encontrados comercialmente, a perda de carga associada é baixa e constante e apresentam uma resposta linear em uma longa faixa de variação de vazão. As principais desvantagens do uso do rotâmetro são: tem baixa precisão se comparado a outros medidores de vazão, há necessidade do rotâmetro ser ajustado para diferentes fluidos, temperaturas e pressões que não estejam dentro das condições padrões de calibração. Ele não pode ser usado para fluidos que bloqueiam acesso visual ao flutuador, porque assim não consegue ter uma leitura. Todo rotâmetro de flutuador tem que ser instalado na vertical e, dependendo do material, ele tem uma limitação em relação à pressão de trabalho por conta de sua fragilidade. A calibração do rotâmetro é uma necessidade rotineiramente encontrada quando trabalhamos com esse tipo de medidor. A seguir, temos um exemplo desse tipo de atividade para a medição da vazão de um gás. Um rotâmetro que foi calibrado para o ar a uma pressão de 1 bar e temperatura de 293 Kelvin está operando a uma pressão de 4 bar e temperatura de 303 Kelvin. A uma certa posição do flutuador, a leitura da escala graduada do rotâmetro indica uma vazão de 10 metros cúbicos por hora na condição padrão. Qual será a vazão indicada pela mesma posição, agora com as condições alteradas? Da equação da força de arrasto exercida sobre o flutuador, demonstra-se que a velocidade do escoamento é diretamente proporcional à raiz quadrada do inverso da massa específica do fluido de trabalho. Desse modo, a vazão volumétrica também é diretamente proporcional à raiz quadrada do inverso da massa específica desse fluido. Assim, dividindo a vazão volumétrica medida na condição padrão, Q1, pela vazão fora da condição padrão, Q2, temos que Q1 sobre Q2 é igual à raiz quadrada de ρ2 sobre ρ1, onde ρ1 e ρ2 representam as massas específicas dos fluidos dentro e fora das condições padrão, respectivamente. Por outro lado, da equação de estado dos gases ideais, temos que sua massa específica é diretamente proporcional ao quociente de sua pressão pela temperatura. Aplicando essa última correlação na expressão do quociente das vazões, obtemos a equação de calibração para o problema.
Q1 sobre Q2 igual a raiz quadrada de T1 vezes P2 sobre T2 vezes P1, onde T1 é a temperatura medida na condição padrão, em Kelvin, T2 é a temperatura medida fora da condição padrão, P1 é a pressão de trabalho na condição padrão, em Pascal, P2 a pressão de trabalho fora da condição padrão. Aplicando a equação de calibração para os dados fornecidos pelo problema, obtemos a vazão da condição alterada Q2, que será igual a aproximadamente 5,08 metros cúbicos por hora.